Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tarde de bênção, tarde de vitória para cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus. Esperar vocês entrarem. Grandes coisas o Senhor tem para você nessa tarde de bênção, de vitória sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, boa tarde. Tarde de vitórias para cada uma de nós em nome de Jesus. Direção de Deus para a nossa vida nessa tarde, em nome de Jesus. Você que já foi entrando aí, já fixa uma mensagem aí, ó, no comentário aí, ó. A diferença entre a lei e a graça. Hoje nós vamos aprender juntos, seja você homem ou mulher. Nós vamos aprender hoje a diferença entre a lei e a graça. Você sabe a diferença da lei e da graça? Qual a diferença entre a lei e a graça? Você vai aprender nessa tarde. Quem aprende não depende. Quando você aprende a verdade, quando você sabe, conhece verdadeiramente a verdade, ela te liberta. E você não vai ficar mais aprisionado, você não vai ser mais aprisionado, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Declare nessa tarde: a minha alma esperou. Diga para Ele: fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Só Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você. És o dom de Deus. O Messias, o meu Salvador. Declare nessa tarde. Fala para Ele: Senhor, eu quero beber, eu tenho sede. Eu não quero buscar em outras fontes, eu quero buscar no Senhor essa água viva. Essa água que sacia a minha sede, essa água que me liberta, que me transforma, que me restaura. Em nome do Senhor Jesus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não vai assistir essa live depois por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem o propósito de Deus. Tudo tem o propósito de Deus. É andando em fé. Essa live é live fé. É andando em fé. Todos os dias você vai dar um passo de cada vez, andando, um passo de fé. Assim como Deus, Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu mandar você. E Abraão, em obediência, ele somente foi. Então eu te convido nessa tarde a se lançar. Se lance na presença de Deus, na direção de Deus para a sua vida nessa tarde. Porque Ele tem vida abundante para você. Ele tem palavras de vida eterna para você. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso. Fonte da vida. Que me és o dom de Deus. O Messias. O meu Salvador. Ele é.
Declare do teu. Peça para ele, fala: Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. O nosso coração, ele precisa ser lavado todos os dias. Todos os dias o nosso coração, ele precisa ser lavado. E como ele vai ser lavado? É com as águas purificadoras, é com o sangue de Jesus, esse sangue precioso derramado lá na cruz, que foi derramado para lavar o nosso coração, para limpar a nossa alma. Esse sangue, ele tem poder para salvar você, para transformar. Esse sangue, ele transforma, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele lava o seu coração, ele limpa a sua mente, ele renova. É esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. É esse Deus maravilhoso, esse Pai de amor e bondade que nós servimos. Diga glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus, por essa tarde maravilhosa. Obrigada, Pai, por me proporcionar a transbordar a Tua palavra nessa tarde. Que cada coração que estiver aqui, ó Pai, venha receber a Tua palavra e venha queimar no coração de cada um nessa tarde, Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. E eu que eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me tome nessa tarde e que eu transmita o recado do Senhor, a direção do Senhor para todos aqueles que me ouvem. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. E quem concorda, diga amém aí. Diga graças a Deus. Amém. Alô, alô, alô. Tudo bem com vocês, né? Em nome do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez nessa tarde para buscar a direção de Deus, para aprendermos juntas nessa tarde de bênção em nome de Jesus. Vai ser lindo o mover do Espírito Santo. Eu tô aqui mexendo com um monte aqui. Tô transmitindo pelo TikTok, né? Para alcançar mais pessoas. E eu estou aqui também no Instagram. E vai ser bênção para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Creio nisso, em nome de Jesus. Você que tá aí, continue firme aí. Espera só um pouquinho. Vou colocar um fundinho aqui. Se tiver muito alto, vocês me falam aí. Tá bom? Tá alto? Tá tudo bem? Boa tarde, Adriana. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Quem for entrando aí, fica firme aí. Nós vamos dar início ao nosso estudo nessa tarde. Você viu o título aí? Eu peço vocês que fixem essa mensagem aí para mim. A diferença entre lei e graça. Boa tarde, irmã Vanessa. Firma aí, em nome de Jesus. Vai ser bênção para nossas vidas, em nome de Jesus. Diferença entre lei e graça. Qual a diferença entre a lei e entre a graça? Você sabe a diferença entre a lei e entre a graça? Qual a diferença? Você vai abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos aprender hoje qual a diferença. Você pode até me dizer, mas eu já sei a diferença. Mas a palavra, ela se renova. É todo momento quando você lê a palavra ela renova todos os dias. Então eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas e nós vamos aprender bastante essa tarde. Porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Amém? Qual a diferença entre a lei e a graça? Às vezes você está vivendo aí hoje. Você vive na lei. Mas eu te convido nessa tarde a ser livre. Eu te convido nessa tarde a viver pela graça. Declare aí, ó, pode escrever aí no seu caderninho ou escreva aí no... Manda mensagem aí, eu decido viver pela graça. João 1, versículo 7, declare, eu decido viver pela graça. Eu decido viver pela graça. Já declara isso aí já. Se você tem vivido na lei, hoje eu te convido a viver na graça. Amém? 1 João, Evangelho de João, capítulo 1,
diz assim, vamos juntos? Diz assim, ó. 17, me perdoe. Primeiro é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Quem puder escrever para mim aqui, coloca aqui. Coloca para mim aí, irmã Vanderleia. Boa tarde. Primeiro, coloca Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Coloca Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça é a verdade. Presta atenção. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? A lei veio por quê? Por causa de Moisés. E a graça veio por causa de quem? Por causa de Jesus. Escreva aí no seu caderninho: a liberdade em Jesus. A liberdade em Jesus. A lei, coloca no seu caderninho aí, vamos aprender juntas. Eu peço para você, arranje um papel, arranje um caderninho e anote, para você não esquecer, porque quem aprende não depende. Quem aprende, eu não estou aqui nessa tarde para passar um tempinho, estamos aqui para aprender. Você tem que amar o ensino, porque quando a gente aprende, a gente não depende. A gente não depende do homem, a gente aprende com o Espírito Santo, acabou. Então, ó, a graça, por que veio a lei? Eu pergunto para você, por que veio a lei? A lei veio por causa do quê? Por causa de Moisés. Veio através de Moisés, na verdade. Mas a graça veio através de Jesus. A graça e a verdade veio através de Jesus. A lei, o que significa a lei? A lei significa favor merecido. A diferença, o que é lei? Lei é favor merecido. Eu faço para merecer. A lei é o quê? Presta atenção. A lei é o quê? Um favor merecido. E a graça é o quê? A graça é o favor imerecido. Foi nos dado. Fala, eu ganhei um presente. A graça foi me dada. Eu não mereço. Declarei, eu não mereço. Eu não mereço a graça, mas foi me dada. A lei, o que acontece? A lei você tem que fazer para merecer. Eu quero que você venha receber verdadeiramente a liberdade de Cristo. Você é livre em Cristo Jesus. Existe uma liberdade para você. Existe uma liberdade para você. Eu quero que você fique aqui até o final, que isso falou muito forte no meu coração e eu quero transmitir para vocês. A liberdade veio através de Cristo. Só existe liberdade em Cristo. Não existe liberdade na lei. Existe liberdade somente em Cristo. Em João 1,17, diz lá, Moisés, que é o quê? Que é o símbolo da lei. Por que a lei é o símbolo? É simbologia. Não vamos aprofundar muito nisso não, mas tem uma simbologia. Moisés simboliza a lei. E Cristo simboliza o quê? Jesus simboliza o quê? A graça. Moisés, lei. Jesus, graça. Eu quero que vocês entendam, nós não merecíamos a graça. O que nós merecíamos? O inferno. Nós merecíamos o inferno. Mas foi nos dada a graça. Foi nos dada a graça. Hoje nós somos livres. Temos liberdade em Cristo Jesus. Eu quero que vocês abram aí. Eu quero que vocês cresçam nessa tarde. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. Abra lá em Atos 13. Atos 13.
Abra a sua Bíblia, quem tiver com a Bíblia aí, quem não tiver, me acompanha aqui. Atos 13. Quem puder escrever os versículos para mim, né? Eu fico agradecida aí. Porque tá meio difícil para mim escrever, que eu tô com 2 aqui, tá? Escreve aí, Atos 13, 38. Atos 13, 38. Diz assim: vocês aprenderam a liberdade em Cristo. Seja livre nesta tarde. Se você tem vivido na lei, é momento de você aceitar e acessar a liberdade que Cristo ele tem para você. Vamos lá, Atos 13, versículo 38, 39. Entendam, tudo é baseado na palavra, minhas irmãs ou irmãos que estiver me ouvindo. Tudo é baseado na palavra. A palavra ela tem as perguntas e a resposta. Tudo nós aprendemos na palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Você é livre. Jesus te libertou. Jesus te fez livre. Você não vive na lei. Você vive na graça. Você precisa viver na graça. E você vai entender essa tarde. Em Atos capítulo 13, versículo 38, diz assim, ó. Sejai-vos, pois notório, varãos e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crê. Se você viver na lei, você não pode ser justificado. Assim como eu disse no início, não é por obra, não é. A lei é um favor merecido, não é aquilo que você faz, é aquilo que você recebe de Jesus. E aqui está dizendo em Atos 39, diz assim, e tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Você precisa crer em Jesus. Só tem um meio de você viver pela graça, é acessando o sangue de Jesus, é acessando o sacrifício de Jesus ali na cruz, porque você vai receber o que? A graça, o favor imerecido. Você já foi resgatado da lei. Você não precisa praticar a lei, você tem que andar pela graça. Lei é de Moisés, graça e verdade veio através de Jesus. Você precisa crer. O que é crer? É ter fé, é acreditar. É um raciocínio mais elevado. Você tem que crer, você tem que imaginar o que Deus fez por você. Fé é igual a imaginação. Você não viu Deus, você não viu Jesus, mas você crê em Jesus. Então você tem esse poder de viver o quê? Na graça. Você não precisa ficar preso mais na lei. A lei mostra as obras. A lei o quê? Você tem que fazer as obras para merecer. E não é isso. O que demonstra a lei? A lei é para mostrar, escreve aí no seu caderninho. A lei é para mostrar que foi feita. A lei foi feita para mostrar a santidade de Deus e a maldade do povo. Por que Moisés ele escreveu a lei? Para mostrar isso. Entendam, para mostrar. Para que serve a lei? Para mostrar a santidade de Deus, porque Deus é santo, e a maldade dos homens. A lei só serve para isso, para mostrar a santidade de Deus, porque Deus ele é santo, e nós e os homens são maus. Por isso que existe a lei. É só para mostrar. Mas Jesus, ele te deu a graça. Você não merece, mas Deus, ele derramou a graça na sua vida. A lei, eu quero que vocês entendam, é buscar a justiça humana.
A lei é buscar a justiça humana. É justiça humana, não é justiça de Deus. A graça é receber a justiça de Deus. Anota no seu caderninho aí, ó. A graça, a lei é para buscar a justiça humana. A graça é para receber a justiça de Deus. A lei, mais uma vez, para você memorizar, para você aprender. A lei é buscar a justiça humana. A graça é para buscar, é para receber, na verdade, a justiça de Deus. Você recebe a justiça de Deus. Você recebe a justiça de Deus. Você não busca a justiça humana. Você recebe a justiça de Deus. Você não busca a justiça humana. Você recebe a justiça de Deus. Amém? Para isso que serve. Eu quero que você entenda nessa tarde, de uma vez por todas, a diferença da lei, da graça. Eu quero dizer para você nessa tarde que você é livre. Não precisa fazer obras para agradar a Deus. Primeiro você é, para depois você fazer. Primeiro você tem que se sentir filho amado, para depois você agradar o coração de Deus. Não adianta você fazer sacrifício, não adianta você fazer obra, não adianta você fazer coisas para agradar. Deus, ele quer o seu coração, ele não quer as suas obras. Ele quer o seu coração. Ele te entregou a justiça dele, o amor dele. Ele quer o seu coração. Ele não quer que você viva na lei. Ele não quer que você viva de regras, de doutrinas humanas, não. Ele te fez livre. Ele te fez livre. Eu quero que vocês abram lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Diz assim. Amém? Vocês estão me ouvindo aí certinho, né? Em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Eu não estou aqui por acaso, viu? Nada é por acaso. Nós vamos aprender muito. Eu não sei ainda o que Deus, ele tem, mas eu estou aqui para dar passos de fé junto com você. Eu estou aqui para dar passos de fé junto com você. Eu estou aqui em obediência, assim como eu disse ontem. Eu estou aqui em obediência ao Espírito Santo. E nessa palavra aqui você vai entender. Você vai entender qual é a diferença da graça e da lei. De uma vez por todas na sua vida. Em Filipenses 3:9 diz assim, ó. E seja achado nele, não tendo a minha justiça. Quem vem da lei, não, ó, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Não é a justiça da lei, mas a que vem pela fé. Diga, pela fé em Jesus Cristo, em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus. A nossa justiça, ela vem de Deus. A justiça do homem é olho por olho, dente por dente. Fez, mereceu isso. A justiça do homem tá no pecado, vai pro inferno. Justiça do homem, lei. Lei. Vocês estão entendendo? É lei. Lei. Não é olho por olho, dente por dente. A justiça humana é lei. Agora está dizendo aqui, ó. Vem pela justiça. Mas a que vem pela fé. Diga, pela fé. Em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus. Você precisa ter fé. Porque tudo nós recebemos da justiça de Deus é mediante a fé. E o que é fé? O que é fé para você? A fé é o quê? A fé é o que para você?
é esperar aquilo que você nem está vendo. Você nunca viu Deus. Você nunca viu Jesus. Mas você tem fé. Você serve o cristianismo por quê? Você nunca viu Deus. Você nunca viu Jesus. Quantas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho fé não. Você tem fé sim. Você não crê em Deus? Você não crê em Deus? Você não crê em Jesus? Você não crê que Jesus ele veio, morreu por nós? Isso é fé. Você não viu, você não presenciou, mas você imagina como foi. Você sente como foi. Isso é fé. Mediante a Jesus Cristo, então, você tem a justiça de Deus ao seu favor. E você é livre. Você é livre da lei. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e hoje você é livre. Abandone essa justiça própria hoje. Se você diz, eu não tenho fé, é justiça sua. É justiça humana. Eu não tenho fé não. O Senhor, a palavra de Deus diz, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você dirá, esse monte vai para lá, vai. Não é de acordo com o tamanho da sua fé, não. Foi te dado uma fé, mas foi te dado também um espírito de fé. Você sabia? Não foi te dado somente uma fé em Cristo, mas foi te dado um espírito de fé. O Espírito Santo de Deus, ele habita no seu coração e você tem fé. Então você não pode viver na justiça humana. Você precisa viver na justiça de Deus. Você precisa olhar as coisas com os olhos de Deus. Você é justificado em Cristo. Você é livre. Eu quero que você escreva aí, eu sou livre. Jesus, ele já tirou você da lei, da escravidão. Tirou você já lá do Egito. Já tirou você. Hoje você é livre. Você é livre. Você é livre. Eu quero que você nessa tarde se revista da justiça de Deus. Se revista da justiça de Deus. Seja cheio da justiça de Deus. A justiça humana é lei. A justiça de Deus é graça. A justiça de Deus é graça. A justiça humana é lei. Creia naquilo que você não vê. Creia em Jesus. Eu falo para você nessa tarde. Creia em Jesus. Tenha fé em Deus. Tenha fé no sacrifício do Senhor Jesus que Ele fez por mim e por você. Você é livre. Você é livre. Você é livre. O que é viver por fé? Viver por fé é um passo de cada vez. É colocar o pé e Deus coloca o chão. É um passo de cada vez. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Isso é viver em fé. E você não está vendo, mas quando você põe o pé ali, Deus vem com o chão e põe debaixo do seu pé. É fé, você não vê. Você não vê as coisas. Mas Deus, ele opera no invisível e você tem fé, você acredita e chama à existência aquilo que você não está vendo. Muitos erros das pessoas é que quer viver vendo primeiro para depois dar um passo de fé. Por isso que essa live chama o quê? Andando em fé, andando por fé. É aprendendo todos os dias, é um passo de cada vez. É aprendendo as verdades de Deus. Para o quê? Para não padecer. Até hoje, às vezes você está vivendo aí na lei, não entendeu ainda o que é viver na graça. Você não merecia nada, nós não merecíamos nada, nós merecíamos o inferno, mas foi nos dado uma graça. Nós não merecíamos, mas foi nos dado uma graça.
Fomos justificados em Cristo Jesus. E diz lá que nós lemos, o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados. Hoje nós somos perdoados, sarados, purificados em Cristo. Por isso a importância você ter fé em Cristo. Você precisa acessar Cristo. Se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa acessar a salvação. E como você acessa essa salvação? Confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você precisa ter fé em Deus, em Jesus. Você não precisa viver uma vida religiosa. Você não precisa viver uma vida presa na lei. Você não precisa. A fé não tem como você ver com seus olhos naturais. Mas tem como você acreditar, crer em Deus, que Ele vai prover, que Ele vai fazer. Tem como sim. Tem como. Você só precisa crer. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Isso é ter fé em Deus. Você não precisa viver mais na lei. Decida nessa tarde a viver por fé. Dando um passo de cada vez. Viva por fé. Até hoje você tem vivido na lei, querendo agradar a homens. Mas viva por fé, viva a justiça de Deus na sua vida. A justiça de Deus é graça, a justiça do homem é lei. Eu quero que vocês entendam isso. Abra lá em Romanos, palavra de Deus. Palavra de libertação para você. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar, mas não sou eu que digo. É a palavra de Deus que diz. Então seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Abra lá em Romanos. Vou abrir aqui. Romanos 10. 2 ao 4. Libertador para você. Palavra forte de Deus para o seu coração. Isso queima. A palavra de Deus queima o nosso coração. E eu espero que queime o seu coração também nessa tarde. Romanos 10. Romanos 10. Não tem nada de mim nisso aqui. É tudo de Deus. É andando em fé. Eu quero que você receba a justiça de Deus nessa tarde. E chega de viver a justiça própria, chega de viver a justiça humana. É justiça de Deus que nós queremos na nossa vida, não justiça do homem. Diz aqui, ó, em Romanos 10, 2 até o 4, vamos ler juntos, ó. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque lhes dou testemunho. O que é isso? Testemunho de que tem zelo. O que é esse zelo aqui? O apóstolo Paulo estava falando lá, ó, eu vejo que vocês têm zelo. Eu vejo que vocês têm obra. Eu sei que vocês seguem os rituais certinhos. Eu sei que vocês têm zelo. Vocês fazem tudo direitinho aqui. Mas não com entendimento. Palavra de Deus para você. Não adianta fazer a obra. Como assim? Não adianta somente fazer a obra. Às vezes você está numa denominação, você faz a obra. Ah, eu sou um obreiro, eu sou um pastor. Ah, eu faço a obra. Aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo para eles, olha, eu sei que vocês fazem tudo. O testemunho de vocês é com zelo. Faz tudo mesmo. Faz tudo. Mas olha o entendimento. Mas não com entendimento. Às vezes você está até fazendo a obra. Às vezes você está até fazendo. Mas está fazendo para agradar homens. Mas você está fazendo para servir a homens. Eu quero que você entenda nessa tarde. Que tem muita gente, mas é muita gente fazendo a obra, mas não fazendo a vontade de Deus.
Repito para você. Tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus, mas não a vontade de Deus. Forte isso aqui. Muito forte isso aqui. Eu quero que você medite nisso. Você está fazendo a obra ou você está fazendo a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus permanece para sempre. Agora a obra é a lei. A obra é a lei. Não adianta fazer somente a obra. Tem que fazer a vontade. Você já perguntou para Deus que esse lugar que você está aí é a vontade dele? Você já perguntou para Deus da maneira que você tem tratado a sua família é da vontade dele? Não, mas eu faço a obra. Eu amanheço o dia, tô na igreja, eu rezo, eu oro, eu fico pregando, mas você tá fazendo a vontade de Deus? Pergunta para você. Forte isso aqui. Pergunta para você. Eu estou aqui não é para fazer a obra de Deus. É para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus queimou no meu coração e eu vim aqui para fazer. Renuncio para fazer a vontade de Deus. Porque queimou no meu coração e eu faço a vontade. E você? Você está praticando a lei ou você está praticando a graça? Você está obedecendo a homens ou está obedecendo e agradando a Deus? É muito forte. Diz mais aqui, ó. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, talvez você leu a palavra e nunca viu isso aqui. É libertador para você. Isso aqui foi libertador para mim hoje, quando eu fui ver isso aqui na palavra. Às vezes, você está aí, ó, você passou por esse versículo muitas vezes, mas não teve esse entendimento. É o Espírito Santo te libertando agora. Ó, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a justiça própria. Pronto. Não quer fazer a vontade de Deus, não quer cumprir a justiça de Deus e quer fazer a justiça própria? Não se sujeitam à justiça de Deus. Você não se sujeita à justiça de Deus. Se você começar a praticar a justiça própria, que você começar a praticar a lei, você não está agradando a Deus. Você não vai agradar a Deus. Você não vai estar no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas ficam perguntando, o que é meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? O que eu tenho que fazer? Está aqui a resposta para você, meu filho. Minha filha. Está a resposta para nós. Pratique a justiça de Deus, você não merece, mas Deus, Ele te fez justo em Cristo Jesus e você precisa ter uma fé firme e alicerçada em Cristo Jesus. Você precisa ter uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Até quando você vai viver na lei, no engano? Até quando você vai agradar a homens, fazer a obra para o ser humano e não está fazendo a vontade de Deus? Quantas vezes você vai ficar, quantos dias a mais você vai ficar aí, fazendo cara de paisagem? Tá tudo certo, mas não tá. Você precisa fazer a vontade de Deus, não a obra humana. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em você e Ele quer que você faça a vontade dEle. Simples assim. Você precisa fazer a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus não é a sua própria vontade. Não é a sua justiça humana. Não é do seu jeito. Por isso que você precisa de andar em fé. Andando por fé. Conhecendo Jesus e prosseguindo em conhecer a Ele. Para você verdadeiramente limpar a sua mente dessas crenças erradas. E se firmar na graça. E se firmar em Jesus. Deus, Ele tem uma liberdade para você. Jesus, Ele te libertou e Ele quer
que você viva na justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça do homem, eu repito para você. A justiça do homem é olho por olho, dente por dente. Errou, vai pro inferno, tá mandando todo mundo pro inferno. Jesus, ele quer tirar você do inferno, ele não quer que você vá para lá. Você é filho amado, você é filha amada e Jesus, ele te ama. Ele te resgatou, ele pagou um alto preço para você, para que hoje você fosse livre. Você é livre. Você é livre. Hoje nós vivemos na graça, mas não é de graça. Não quer dizer que você vai viver na graça, que você vai viver uma vida de libertinagem, de pecado. Não. É porque quando você está na graça, o pecado te constrange, as coisas ruins, erradas desse mundo te constrange. Mas primeiro você tem que estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você vai se conformar com este mundo. E a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a sua mente, para que experimenteis a boa, agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se tem te faltado sabedoria, peça a Deus. Eu disse ontem, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas não viva mais na lei. Você é livre. Você é livre. Pergunta para você mesma, eu tenho feito obra ou eu tenho feito vontade de Deus? Eu tenho feito a obra de Deus ou tenho feito a vontade de Deus? Às vezes você faz até um monte de coisa para um monte de pessoas, querendo agradar pessoas. Mas será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você tem que se cuidar de você primeiro? Será que você tem que cuidar da sua casa primeiro? Da sua família primeiro? Ou você quer agradar a vizinhança, quer agradar a sociedade? Viver de aparência até quando? Você foi liberto. Decida nesta tarde a viver na graça. Tira as escamas dos seus olhos, tira a máscara do seu rosto e viva na liberdade que Cristo te libertou. Eu sei que é uma palavra forte, mas eu estou aqui em obediência. Em obediência. Você é livre. Diz mais aqui, ó, versículo 4. Porque em Romanos 10, versículo 4, diz assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo. Diga glória a Deus. Eu não sei se vocês são cristãos, mas esses que estão chegando aí, que Deus abençoe a sua vida, repita comigo. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Acabou a lei, queridos. Acabou a justiça própria. Acabou. Acabou. Hoje nós somos livres em Cristo. A lei acabou. Doutrinas humanas acabou. Regras humanas acabou. Hoje nós vivemos em Cristo. Hoje nós vivemos em Cristo e você precisa andar em novidade de vida, mas é em Cristo. Você precisa fazer a vontade de Deus, não a obra de homens. Não para agradar homens. Diz assim, ó, porque eu Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Você precisa crer. Ele foi feito justiça para todo aquele que nele crê. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar. Porque se você não acreditar, você vai viver na lei. Você precisa crer em Jesus. Ele já venceu a lei. Se você andar na justiça própria, você vai tentar fazer de tudo, cumprir as leis, tudo, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você vai ser condenado. Só receba a graça, meu querido, a liberdade que Cristo te libertou. Isso tira até um peso de você, não é verdade? Isso é. O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave, você é livre. Digita aí, ó, eu sou livre, ou escreva no seu caderno. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Ele me tirou da maldição da lei e me trouxe para a sua maravilhosa graça. Ele nos tirou. Não foi você que tirou, não foi as suas obras humanas, não foi aquilo que você fez, não foi porque você foi o santinho do paoco, não foi porque você fez tudo certinho, é o santo.
É o último biscoitinho da bolacha. Não é. Não é por isso. Ele decidiu te amar. Ele decidiu morrer por você. Você ainda mesmo sendo pecador. E é somente aqueles que crê nele que vai fazer, vai ser justiça de Deus. Vai experimentar a justiça de Deus. A justiça de Deus é amor. A justiça de Deus é perdão. E isso deixa os religiosos desesperados. Porque eles pensam que a justiça de Deus é mandar todo mundo para o inferno. Não. A justiça de Deus é o acesso que você tem a Jesus. A justiça de Deus é o amor. A justiça de Deus é o perdão. A justiça de Deus é a santidade. A justiça de Deus é a obediência a Deus. Você quer praticar a justiça de Deus? Seja obediente a Ele. Porque a lei só mostra a santidade de Deus e a desobediência do povo, a podridão do povo. Nós não somos nada, meu querido, sem Jesus, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Sem Ele, tudo que nós fazemos são um trapo de imundícia. É trapo de imundícia. Você não faz para ser, você é e por isso você faz. Primeiro você aceita que você é filho. E depois que você aceita que você é filho, você se sente tão amado por Deus que o pecado ele te constrange. Que a imundície desse mundo não tem lugar mais para você. Constrange você. É esse amor que Deus ele tem para você. A graça dele você não merece, mas ele escolheu te amar. Ele escolheu te tirar das trevas e trazer você para a maravilhosa luz dele. Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Ele quer tirar. Ele quer te livrar de você ir para lá, porque a escolha é nossa. A escolha é nossa. É nós que decidimos, é nós que escolhemos. Esse mundo Deus deu ao homem e é nós que governamos. E é nós que decidimos. Deus, ele usa pessoas, o diabo usa pessoas, porque Deus, ele deu o governo dessa vida para os seres humanos. E Deus espera que você não faça a obra, mas faça a vontade dele. Que você nessa tarde verdadeiramente possa entender essa palavra e você possa viver a vontade dele na sua vida. Não adianta nada você fazer a obra. Não adianta nada você ser um evangelista, não adianta nada você ser um pastor, não adianta nada você vir aqui nas redes sociais e falar de Jesus. E se você não está fazendo a vontade dele. Se você não tem demonstrado no seu dia a dia o seu testemunho de uma pessoa, de um filho, de uma filha verdadeira do Senhor. Porque o Senhor, ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Você ama a Deus e serve as pessoas. E hoje muitas pessoas estão fazendo o contrário. Eu sirvo as pessoas para que Deus me ame. Você ama a Deus. Eu quero que vocês entendam. Você ama tanto a Deus que você serve. Porque nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. Isso é a vontade de Deus. Que nós venhamos servir uns aos outros. Que venhamos viver em unidade. Que venhamos viver em comunidade. É isso a vontade de Deus. Primeiro você ama a Deus. Depois você serve as pessoas. Você não pode colocar isso em primeiro lugar. Servir as pessoas. E depois amar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Agradar o coração de Deus, não. Deus é a fonte. Assim como eu disse para você ontem. Eu quero que você escreva no seu caderno, porque isso aqui não vai sair da minha mente nem do meu coração. Deus é a fonte. Ele é a fonte. Tudo é dele para ele. E ele tem que ser o principal na sua vida. Ele tem que ser o principal. Ele tem que vir primeiro sobre todas as coisas. Primeiro Deus. Depois as pessoas. Se você colocar as pessoas em primeiro lugar do que Deus,
Você pode ter a certeza que você vai estar vivendo na lei e vai estar vivendo na justiça própria. E não é isso que Deus tem para você. Ele quer que você viva na justiça de Deus. Ele quer que você viva na justiça dele. Na graça. Na graça. É isso que ele quer. Então, que você nessa tarde seja livre. Receba essa palavra no seu coração. Direto do coração de Deus. Em nome de Jesus. E amanhã eu volto aqui com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. E vamos andando por fé. Ande por fé e não por vista. Porque grandes coisas Deus ele tem para mim, tem para você, tem para sua casa, para sua família. Em nome do Senhor Jesus. Você que vai ver essa live depois, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que você venha ser enriquecido com essa mensagem que vem do próprio Deus, vem do trono de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos andando em fé, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E você vai ver. Daqui uns dias você está aí, ensinando, abrindo a sua boca, falando. E vai ser bênção para a glória de Deus. Porque Deus ele tem algo grande. O que os nossos olhos não viram, o que o nosso coração nem almejou, é o que Deus ele tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Então eu te convido hoje, nessa tarde, viva na graça. Abandone a lei. Abandone a justiça própria e viva na justiça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe. Se vocês quiserem me fazer perguntas, pode me mandar perguntas, tá? Que eu quero que vocês também falem, dê sugestões, o que vocês estão achando, tá bom? Porque eu quero que nós venhamos crescer juntas, em nome de Jesus. E toda instrução, né? O humilde, ele recebe instrução de todos. Eu tô aqui para receber instrução também, conhecimento, né? Dicas. E eu estou aqui para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Fica com Jesus e até amanhã.